Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa revisão do nosso tema de hoje, que é tipos celulares e diversidade funcional das células, tá? Então, como a gente vem conversando, vai ser uma discussão rápida, uma revisão rápida sobre os aspectos abordados nessa aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é quais são as características evolutivas que levaram a célula a ser hoje o que ela é, né? Pelo menos a célula como a gente conhece hoje. Lembrando que hoje, se a gente fosse pegar todas as células que hoje tem no planeta, essas células todas compõem uma diversidade absurda. E você tem células que ainda são muito primitivas, né, em termos evolutivos de especificação que essa célula adquiriu, né, em comparação com outras, né? Então isso é muito importante da gente ter em mente. Então a gente tem que lembrar que a evolução celular foi uma resposta à pressão de seleção imposta pelo meio, que levou as células a adquirirem novas estruturas internas, aperfeiçoar as que já existem, né, o desenvolvimento de novas habilidades, tudo isso para garantir uma maior adaptação ao meio frente a esses desafios, né? Em especial, a célula foi se tornando especialista em produção de novas moléculas orgânicas, em especial. Né? Então, novas moléculas orgânicas com novas funções, a célula dominar essa tecnologia foi muito importante. Eu sempre gosto de usar esse termo, dominar tecnologia. Então, quando a gente coloca lado a lado os dois tipos celulares principais, que são as células procarióticas e eucarióticas, é fácil a gente ver as diferenças que esses dois tipos básicos têm, né? A célula procariótica vai ser menor, ela vai ter aquela parede celular, a ausência do envoltório nuclear, que a gente já viu de onde vem, a ausência de organelas também. É uma célula muito simples, onde está tudo bagunçado lá dentro. Do diferente, a eucariótica ela é maior, possui envoltório nuclear, estones associados ao DNA, organelas citoplasmáticas envoltas por membranas, né? Como alguns dos exemplos clássicos de como essas células são mais específicas, mais eficientes, né? Então, quando a gente olha com mais carinho, né, células procarióticas, né, olha como está tudo disperso dentro do citoplasma, né? O filamento de DNA está todo ali enroladinho lá dentro, solto no citoplasma, sem a proteção de uma membrana, isso é importante. Existem muitos grânulos internos. Os polirribossomos, que são os acúmulos de ribossomos, que são as estruturas de RNA responsáveis pela síntese de proteínas, tá? E um citoesqueleto ausente ou muito pouco desenvolvido, tá? Seguindo aqui, quando a gente compara lado a lado, a gente vê que a célula eucariota ela começa a ficar mais complexa, né? A primeira coisa é o núcleo tá bem separado, né, do resto, né, pelo envelope nuclear. Vai ter o nosso Golgi, o retículo endoplasmático, as mitocôndrias e várias vesículas, né, como aqui nesse exemplo o lisossomo, que são as organelas que possuem membranas, né? A mitocôndria, em especial, possui duas membranas, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, eu sempre chamo a atenção para vocês a eficiência de compartimentalização, como é muito melhor para a célula ter os seus compartimentos muito bem separados, determinados por função. Tá? Então, quando a gente pensa em micro-organismos, né, procariotos, perdão, a gente está sempre falando das bactérias, né, que vai se dividir entre as eubactérias e as arcobactérias, e os micro-organismos eucariotos vão compreender os protozoários e alguns fungos. Nessas tabelas que a gente discutiu em aula, a gente apresentou as principais características, né, de cada um dessas classificações de micro-organismos. É importante vocês revisarem esses conteúdos, tá? A gente falou bastante da função da bactéria, da estrutura, das suas características, mas obviamente a gente não entrou tanto porque vocês vão ter uma disciplina só sobre isso, que é a microbiologia. Então, na micro vocês vão entrar bastante, mas é bem importante já conhecer as características. Seguindo,
olhando a célula vegetal, a grande diferença, e nesse vídeo que vocês puderam ver em aula, a grande diferença que nos chama a atenção é essa parede de celulose que reveste cada célula, né? E a presença também de um vacúolo, né, bem grande dentro da célula, garantindo assim que ela ocupe toda, que a célula ocupe todo o volume celular. A gente vai ter também a presença dos plasmodesmos, que vão ser esses canalículos ligando citoplasmas entre as células, e, obviamente, além da mitocôndria, a gente vai ter também uma nova estrutura responsável pela produção de energia na célula vegetal, tá? Bom, vai ser o cloroplasto, tá? Junto com que vai ter nas suas estruturas os plastídeos responsáveis então pela produção de energia, né, através da absorção de fótons, tá? Vai ser um pouquinho diferente do funcionamento da mitocôndria, mas vai ser um grande salto evolutivo que vai garantir que o reino vegetal se expanda de uma forma absurda. Não é à toa que a gente anda em qualquer ecossistema do mundo, a gente vai encontrar, qualquer não, né? Porque nos extremos árticos a gente não vai encontrar. Mas até quase chegando lá, você vai ver muita tundra, que é um tipo de vegetal característico dessas regiões. Então, a célula eucariota é a célula que geralmente a gente fala mais, né, no nosso modelo clássico, que é a célula que compõe o nosso corpo, mas mesmo assim a gente tem uma diversidade muito grande, porque vai variar principalmente de tecido para tecido, né? Dentro do mesmo tecido pode ter vários tipos celulares, então os tipos celulares são muito diversos e vocês têm que aprender isso ao longo do curso. Novamente, uma tabela para deixar bem clara essa diferença, né, entre os tipos celulares. Falando então do nosso modelo animal, que a gente vai seguir mais, né, então a gente sempre tem que pensar nele em função do órgão e do sistema que ele está colocado, né, sempre pensando. Né, é uma célula de fígado, uma célula de músculo, uma célula do sistema nervoso, uma célula do sangue, é uma célula do baço, uma célula da medula óssea, vão ter suas características próprias, e dentro daquela linhagem de tipos de celular ali dentro, você pode ter células com diferentes origens embrionárias, diferentes caras, diferentes funções, e é bem complexo, mas é maravilhoso. Tá? Então, seguindo o baile, então, né, aqui a gente sempre chama atenção para as características das células, né, que elas vão estar diretamente relacionadas com as suas funções teciduais, tá? Aqui no caso tecidos epiteliais, mostrando a relação das especializações de membrana, tá? Como peças-chave na função do tecido, né? Vocês conseguem olhar nessas micrografias com bastante detalhe um epitélio intestinal e um epitélio do epidídimo, né, com funções completamente diferentes. Tá? Da mesma forma que quando a gente olha o tecido ósseo também, a gente vê uma diferença já bastante grande na cara dessa célula. E aí, lembrando o nome da nossa disciplina, né, morfofisiologia. Morfo vem de morfologia, formato, forma. Então, em biologia celular, a gente sempre se liga muito em forma. Né? Saber descrever uma célula, saber descrever o núcleo, isso é muito importante. Aqui uma célula do tecido nervoso, aqui uma células musculares, né, mostrando a organização das células musculares, dos miócitos, para compor o músculo estriado esquelético, né? Vocês podem ver aí um músculo estriado esquelético com sempre esses feijõezinhos aí mais escuros, são os núcleos, né? Vocês conseguem ver a disposição deles, como é que é bem característica. Dando sequência, então, a gente tem sempre que pensar na função, né, essa diversidade funcional das células vai estar sempre relacionada às organelas presentes. Todas as células de eucarioto vão ter os mesmas organelas. Só que dependendo da função, uma célula vai ter mais mitocôndria que outra, vai ter mais retículo que outra, vai ter mais lisossomo que outro. Então, o tipo de papel fisiológico que aquele tecido tem vai também determinar a característica
dessa morfologia celular, tá? Lembrando então da nossa querida membrana plasmática, a gente tem sempre que lembrar como ela é formada, a sua importância, né, o modelo do mosaico fluido, a sua importância como interface, né, da célula com o mundo à sua volta, seja a luz de um órgão, ou seja o contato direto, né, o papel das proteínas de membrana garantindo que as funções que essa membrana vai possuir. Passando rapidinho aqui para a gente chamar a atenção das coisas que importam agora, nesse momento. O envelope nuclear, que é aquela projeção de membrana, tá, que vai revestir a região do citoplasma onde está o DNA, isso é muito importante porque protege o DNA, garante uma proteção importante, em especial contra ataques, diminuindo chances de mutações aleatórias e permitindo com que o que fique bom se mantenha, né? Isso é bem importante. Que fique bom no sentido genes que foram bons para a sobrevivência dessa célula naquele meio tem mais chance de ficar porque eles estão protegidos de ataques e de mutações, né? O núcleo, então, ele é delimitado pelo envelope nuclear, que é, como eu falei, uma membrana dupla, né, com a presença de poros nucleares, né, que são essas estruturas gigantescas que controlam o que entra e o que sai do núcleo. Tá? Várias micrografias, vocês sabem que eu adoro microscopia, né? Então a gente não tem como não falar de microscopia eletrônica, de transmissão, de varredura, mostrando em detalhes aí os poros nucleares. Tá? Então, a estrutura do DNA lá dentro, a gente vai falar isso mais tarde. Agora, nessa revisão, é importante a gente dar um olhar geral para as estruturas, né? Então, saindo do núcleo, logo fora a gente vai ter o sistema de endomembranas, como a gente chama mais carinhosamente, que vai ser o retículo endoplasmático e o Golgi em volta do núcleo. Tá? Por que em volta do núcleo? Como do núcleo vai sair o RNA que vai ser utilizado para a síntese proteica, ao sair do núcleo, esse RNA encontra o ribossomo já associado ao retículo endoplasmático e o RNA, ao chegar no ribossomo, se acopla e começa a fazer a síntese proteica. E aí essa proteína, uma vez formada, normalmente ela é internalizada para dentro do retículo endoplasmático e depois ela, muitas vezes, no nosso caso eucariotos, é transportada para um Golgi, tá? Onde ocorrem as mudanças pós-traducionais, mas não vamos focar nesse nome agora não. O importante é a gente ter uma ideia mais geral do que acontece e por que esses órgãos, essas organelas estão próximas umas das outras, tá? Então aqui vocês conseguem ver a estrutura de membrana, né, contígua do núcleo, com o retículo endoplasmático liso e o rugoso, e logo fora a gente consegue ver finalmente o Golgi, que vai estar um pouquinho mais externo, tá? Então o Golgi também vai complementar as funções do retículo endoplasmático, em especial na síntese de proteínas, na produção de proteínas, né? E outros processos celulares importantes. As mitocôndrias, como a gente sempre fala, é uma peça-chave, porque ela é a produção de energia da célula. Por excelência, né, a célula pode produzir energia de outras formas que não possam envolver a mitocôndria. Sim, mas de uma forma muito ineficiente. Para a célula bombar, mandar bem, ela precisa da mitocôndria. Tá? Então, a mitocôndria, como a gente já bateu nessa tecla, né, isso por muito tempo se chamou teoria, até ter batido o martelo e ter encontrado evidências fortes de que realmente foi uma bactéria que foi deglutida por uma célula eucariótica ancestral, só que essa deglutição não ocorreu de uma forma correta, essa bactéria acabou ficando dentro da célula e vivendo ali como um parasita mesmo. Só que foi uma relação muito boa, porque essa bactéria trouxe um conhecimento bioquímico para a produção de energia que beneficiou a célula eucariótica. Então eles aprenderam a viver juntos e estão até hoje aí felizes para sempre.
Tá? Então, a característica da mitocôndria, por causa que ela foi fagocitada, ela tem a membrana, que era de origem bacteriana, e uma membrana externa, que é o do chamado vacúolo parasitóforo. Não, vacúolo fagocítico é o correto. Vacúolo fagocítico, que é aquela membrana que envolve tudo que a célula fagocita. Tá? Então, por isso que a mitocôndria tem duas membranas. Tá? As mitocôndrias, então, ela é responsável pela grande parte da eficiente produção de ATP, de energia, né, através da cadeia transportadora de elétrons, e a enzima ATPase, que é esse monstrengo que vocês estão olhando aí com bastante carinho. É importante a gente sempre entender as células no seu contexto social, né, nos seus contextos de nicho, né, porque elas estão sempre em relação umas com as outras, né, sendo células do mesmo tipo, células de diferentes tipos, ou células no sangue, por exemplo, ou no sêmen, né, quando elas estão soltas em líquido. Tá? Então, essa nossa revisão foi rapidinha, eu espero que tenha ajudado vocês, e essa é a bibliografia. Qualquer dúvida a gente pode discutir mais em aula. Fiquem bem, então.